Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laio Vanderlei, sou médico, cirurgião cardiovascular e nesse vídeo vamos trazer um assunto fundamental e importantíssimo para todos os pacientes que são submetidos a algum tipo de cirurgia. Não necessariamente apenas a cirurgia cardiovascular, mas como é da minha sardinha, da minha seara, vou trazer aqui os cuidados principais que deve-se ter com as feridas operatórias relacionadas à cirurgia cardiovascular, mas pode ser utilizado, os conceitos desse vídeo, dessas orientações, para qualquer tipo de cirurgia. A cirurgia cardiovascular, como qualquer outra cirurgia, boa parte dos procedimentos é realizada uma incisão, é realizado um corte. Fundamental no pós-operatório ter um conjunto de cuidados relacionados a esse corte para evitar complicações graves, como por exemplo a infecção de ferida operatória. Nesse vídeo eu vou trazer 5 cuidados que são essenciais e fundamentais que deve-se ter com a ferida operatória, com a incisão cirúrgica, com o local onde foi realizado o procedimento. O primeiro cuidado que eu trago aqui é sobre a higienização, higiene. O fundamental para toda ferida operatória é que ela seja limpa e seca. A maneira como o paciente deve ser orientado a limpar a ferida varia conforme os serviços, mas de maneira geral o conceito é a ferida estar limpa e seca. O que eu oriento é que o paciente tome banho pelo menos 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, de 2 a 3 vezes. E durante o banho realize a higienização da ferida operatória, colocando simplesmente água, a água do banho, a água do chuveiro, e limpando a ferida com um sabão o mais neutro possível, um sabão glicerinado, um sabão que não tenha muita química que possa causar algum tipo de reação e inflamação na ferida operatória. Então tem que ser um sabão neutro, uma água limpa. Se possível, com a mão fazer uma fricção, que não pode ser tão forte, mas também nem tão leve. É como se de fato você estivesse tomando banho. Mas com a ferida operatória, alguns pacientes ficam com receio e não limpam adequadamente a ferida operatória, com medo de machucar, de inflamar, de causar alguma lesão e acaba ficando sujo. Então a ferida tem que ficar limpa, então tem que realizar uma certa fricção, não pode ser com tanta força, mas suficiente para limpar a ferida operatória. E no momento da higienização, de secar a ferida, se possível usar uma toalha limpa específica para a ferida, Não é limpar as partes, as genitais e depois passar na ferida operatória. Se possível, se for usar a mesma toalha, enxuga antes a ferida e depois enxuga as outras partes do corpo. Portanto, a higienização em todo o processo é fundamental, Evitar com a mão suja tocar na ferida operatória, comer, derrubar restos de alimentos na ferida operatória, evitar tudo isso e manter a ferida sempre o mais limpa e seca e arejada possível. Agora vamos para o cuidado número 2, seria com relação aos curativos. O curativo após uma cirurgia cardiovascular ou qualquer outro tipo de cirurgia deve-se mantê-lo pelo menos ali durante os primeiros 3, 4 dias. Após isso, não é necessário deixar um curativo ocluindo a ferida. Não deve realizar um curativo que deixe a ferida abafada. Deve-se evitar isso. Após o 3º, 4º dia, o que ocorre em qualquer ferida operatória é o processo de granulação. Sai daquela fase de inflamação e a ferida começa a se epitelizar, começa a ser selada, entre aspas. E esse selamento e essa granulação da ferida operatória é o que reduz muito o risco de infecção, de contaminação profunda da ferida operatória. Então, após o 3º, 4º dia, não é mais fundamental a utilização de curativos, exceto se está ocorrendo saída de secreção, que é comum, secreção serossanguínea, levemente com um tom de sangue, mas se não tiver saindo secreção, se a ferida estiver seca, estiver limpa, após o 3º, 4º dia não é mais necessário curativos. Mas se estiver incomodando, ou então para evitar sujar por qualquer outra motivação, ou saindo secreção, pode-se realizar um curativo, mas a ideia é que a ferida fique limpa, seca, arejada e após o 3º, 4º dia não há mais necessidade de realização
de curativos. Vamos para o terceiro cuidado. O terceiro cuidado com a ferida operatória eu anotei aqui, observar os sinais de alarme. E o que seria sinais de alarme? Sinais de alarme em medicina são aqueles sinais que você deve ter muito cuidado quando há a presença deles. Os sinais de alarme para a ferida operatória são aqueles sinais que podem denotar infecção. Infecção na ferida operatória em cirurgia cardiovascular, principalmente quando a incisão, quando o corte é na região torácica, na região do mediastino, né? Aquela incisão clássica da ferida da cirurgia cardiovascular, que é no meio do peito, geralmente é grave. Infecções nessa topografia, nessa região, até que se prove o contrário, é grave. Então fique atento aos sinais de alarme, que é o quê? Uma piora da vermelhidão, a saída de secreção purulenta, uma piora da dor ao longo dos dias ou um inchaço mais pronunciado. Sinais de flogose, sinais de inflamação que se intensificam ao longo dos dias. O normal é esses sinais se atenuarem, se reduzirem ao longo dos dias. Eles estão aumentando em intensidade, principalmente se houver sinal de pus, sinais de secreção purulenta na ferida operatória. Isso é um sinal de alarme grave. Então, observar o comportamento da ferida operatória é outro cuidado fundamental. E se houver esses sinais de alarme, busque um atendimento médico para avaliação complementar da ferida por algum profissional da área de saúde, um cirurgião ou um enfermeiro, alguém que tenha uma experiência em avaliação de ferida operatória. Vamos agora para o quarto cuidado, né? O quarto cuidado seria com relação aos exercícios, com relação aos movimentos. Evite movimento brusco, né? Evite movimentos que possam gerar tração na ferida operatória. Esses movimentos que geram tração, movimento brusco, movimento de tensão, pode provocar a abertura da ferida por ruptura dos pontos que foram realizados para o fechamento da ferida operatória. Então, um movimento brusco na região torácica, fazer um movimento principalmente de supinação, movimentos com o peitoral, pode abrir a ferida. Em cirurgia cardiovascular também realizamos às vezes incisões toracolaterais, na região inguinal. Então, movimentos bruscos na topografia da ferida operatória, em qualquer cirurgia, pode abrir a ferida, pode romper alguns pontos. Pode ser um fator de risco para a abertura da ferida operatória. Então, tente evitar movimentos bruscos, pancadas, qualquer coisa que possa gerar risco de abertura da ferida operatória. Então, tenhamos esse cuidado. E o quinto cuidado seria um acompanhamento médico, né? Respeitar as orientações médicas e realizar o acompanhamento médico. Com qual objetivo? O objetivo seria tomar adequadamente as medicações, né? Ou seja, monitorar as medicações e fatores de risco de infecção. Por exemplo, uma diabetes descompensada é um fator de risco para não cicatrização, deiscência, ou seja, abertura da ferida e infecção da ferida operatória. Então, tem que fazer um segmento em pacientes diabéticos para observar se a diabetes está bem controlada. A pressão alta, o colesterol, ou seja, fatores de risco. Também, principalmente quando os pontos são pontos de nylon, um acompanhamento médico vai observar o momento adequado. Geralmente, quando os pontos são expostos, não são pontos internos que são absorvíveis, quando são pontos expostos de nylon, o tempo de duração desses pontos é em torno de 14 dias a 21 dias. E o acompanhamento médico ajuda a decidir o momento mais adequado da retirada desses pontos. Hoje mesmo eu atendi um paciente que estava com pontos de nylon, estava no 6º dia de pós-operatório, que foi necessário utilizar esses pontos de nylon, e daí foi observado que ainda estava numa fase de granulação recente e deixamos por mais um período ali de 7 dias. Ou seja, o acompanhamento médico, o acompanhamento ambulatorial ajuda a discernir se a ferida está evoluindo bem ou não, se há pontos e qual o momento mais adequado da retirada desses pontos. Concluindo, os 5 cuidados que citamos aqui, pessoal. Primeiro, higienização, fundamental, higiene
da ferida operatória, né, com sabão neutro, água limpa, uma toalha limpa para limpar a ferida operatória. Número 2, trocar os curativos até o terceiro, quarto dia e depois não é mais necessário trocar. Não é necessário abafar a ferida operatória. 3, observar sinais de alarme de infecção, complicação da ferida operatória. Vale um adendo, né? Sinal, principalmente quando há feridas que é necessário abrir o osso daqui do meio do peito, o osso externo, observar se tem sinais de crepitação, se você nota que o peito está mole, que o osso está crepitando, que está tendo ruído, é outro sinal de alarme. Então, higiene, trocar curativos, observar sinais de alarme da ferida operatória, sinais de infecção. O quarto cuidado é evitar movimentos bruscos. E o quinto, realizar um acompanhamento médico. Com esses 5 cuidados, pessoal, já evitamos aí muitos tipos de complicação, muitos tipos de complicações mesmo da ferida operatória que podem ser evitadas basicamente seguindo esses cuidados básicos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você e se caso tenha restado alguma dúvida ou se você gostou do vídeo, ou caso queira deixar alguma informação a mais a respeito desse tema, deixa aí nos comentários, né? E aguardo vocês até a próxima. Um forte abraço.